Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço do Batista falando em esportes a partir de agora até meio-dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com apoio de investidores, Ponte paga 1 mês de salários atrasados. Atletas, membros da comissão técnica e funcionários do clube receberam parte das pendências desse ano. Diretoria inflaciona preços dos ingressos para a partida de amanhã contra o Cuiabá. O clube diz que reajuste ocorreu por necessidade. Macaca volta a campo amanhã às 7 da noite pela 12ª rodada da Série B. Em jogo treino realizado no último sábado, Guarani derrotou o Santo André por 3-1. A atividade marcou o retorno de Maurício Antônio. Além do zagueiro, Emerson Barbosa também fica à disposição para a próxima partida. Diretoria acerta direitos de imagem e regulariza a situação com os jogadores. O Brasil vence o Egito por 2-1 no último amistoso antes do Mundial. Bruno Guimarães e Endrick fizeram os gols da equipe comandada por Ancelotti. Seleção volta a campo no próximo sábado contra o Marrocos pela primeira rodada da Copa do Mundo. Lesão tira Wesley da Copa do Mundo e Ederson é convocado para a seleção brasileira. Volante chegou nesta segunda-feira aos Estados Unidos. Eriksen volta a passar mal em campo e amistoso entre Dinamarca e Ucrânia é encerrado. Jogo foi interrompido aos 19 minutos do segundo tempo. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto. E também pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas mandou. Aproveita, dá um clique pra gente, um joinha. Mande a sua mensagem pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, ou pelo WhatsApp 97102-1493. Mandou a mensagem, já já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca volta a campo nesta terça-feira para pegar o Cuiabá em mais uma rodada da competição. Lembrando que a Série B não para durante a Copa do Mundo. 12ª rodada, que começou na sexta-feira com a vitória do Operário sobre o Juventude por 2-1. O Criciúma venceu Londrina por 1-0 e o São Bernardo, fora de casa, bateu o CRB por 3-2. Hoje, 8 da noite, 2 jogos, Vila Nova e Botafogo, América Mineiro e o Atlético Goianiense. Amanhã, além do jogo da Ponte, 7 da noite, tem Náutico e Fortaleza. Quarta-feira, Ceará e Avaí, além de Goiás e Novo Horizontino, Sport Recife e Atletique. Estão definidos os confrontos da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, com os times paulistas em campo. O 15 de Piracicaba ontem, pela última rodada da fase de grupos, já classificada e com a primeira colocação assegurada, perdeu para o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro pelo placar de 1-0. Já o Velo Clube venceu o Maricá pelo placar de 3-1. Com estes resultados, o 15 agora pega o América do Rio de Janeiro, 2 jogos. O Velo Clube terá como adversário o Água Santa na segunda fase e agora é mata-mata.
Amistosos internacionais, com destaque para o amistoso do Brasil no último sábado. O Brasil, jogando nos Estados Unidos, ganhou da seleção do Egito pelo placar de 2-1. Foi o último amistoso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo, a estreia que acontece no próximo sábado. Tivemos ainda alguns amistosos que chamaram a atenção, como a vitória da Colômbia 2-0 para cima da Jordânia. O Equador venceu a Guatemala por 3-0. Marrocos e Noruega empataram por 1-1. A Croácia venceu a Eslovênia pelo placar de 2-1. Tivemos ainda no sábado a vitória da Argentina sobre Honduras pelo placar de 2-0. E neste final de semana tivemos 2 campeões. Na Copa do Nordeste, o Vitória derrotou a equipe do Fortaleza por 2-1 e ficou com o título da competição. Assim como o Paysandu, campeão da Copa Verde, após vencer o Anápolis pelo placar de 4-0. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Sou Bugrino, bom dia. Acho que o Guarani está no caminho certo. Sei que perdeu um jogo treino, mas o técnico... Não perdeu, ganhou o jogo treino. Mas o técnico tem que tirar as dúvidas em prol do time e tentar resolver os problemas com o jogo treino. Quanto ao Brasil, a nossa defesa está igual colcha de retalhos. O que forçar passa. Um grande abraço a todos, Donizete, do Jardim Conceição. Bom dia, a diretoria da Ponte é medíocre, ingressos a R$100, por que esse valor? Seria jogo da Copa, Ponte Cuiabá, não teria ninguém na arquibancada para assistir essa porcaria de jogo. É o Alexandre que escreve aqui protestando pelo aumento de preços para você assistir os jogos da Ponte. Bom dia, algumas seleções como o Brasil convocaram seus craques mesmo parcialmente lesionados. O que você acha? Marcos Pessoa, Serra Negra. Todo mundo está vivendo esse drama, né? Vários jogadores estão fora da Copa do Mundo por lesão. É muito pessoal, né? Não acho que está errado nada. É uma opção do treinador, mas eu não levaria o Neymar, por exemplo. Posso me surpreender. Voltarei aqui se caso esteja ou for surpreendido. Tomara que ele tenha uma grande Copa, mas eu não acredito nisso não. Pelo histórico, né, gente? Recente. Tá conseguindo jogar. Vamos em frente. Um abraço, Marcos. Com o futebolzinho apresentado diante do Egito, Neymar ostentando o novo visual do cabelo e Paquetá com as suas dancinhas, não vamos passar da primeira fase nesse grupo fraquíssimo. Que saudades quando as chuteiras eram pretas e os jogadores não tinham esse status de popstar. Erivelton. São novos tempos, né? Os valores mudaram muito, muito. Explica aí, a seleção perde um lateral e convoca um meio-campo para substituir. Não entendi nada, Edmilson. Não tem explicação lógica nenhuma. O Ederson ele joga em várias posições, mas ele tinha que convocar um lateral direito, né? O problema é que não tem também. Mas eu também não fiquei sem entender. Nada contra o Ederson. Acabou tá indo para o Manchester United no lugar do Casemiro. É um bom jogador, mas aí é coisa pessoal do treinador, né? Isso aqui não é pro esporte. Vamos ouvir aqui ou ler o Edson Elias, o que escreve. Bom dia, uma boa semana para você, equipe. Aquele recuo do Marquinhos sem olhar que originou o empate do Egito pode definir uma Copa do Mundo, hein? Se fosse um jogador estreante, mas já passou por 2 Copas. Excesso de confiança não é bom. Comete-se erros. Abraço, Edson. Bom dia, a Ponte caminha para um trágico fim. Com essa diretoria, a tendência é mais um rebaixamento. Quem que escreve aqui, hein? Escrevi um nome, gente, para eu identificar aqui. Não tem nome. É o Batata de Rio Preto. Fala, Batata. Não me recordo de notícias boas na Ponte Preta. Nunca me vi tão desanimado. Abraço. Eu também não me lembro. A diretoria da Ponte aumentar ingressos para 120 VIP, 150 vitalícia e 100 geral mostra o que esses caras pensam de nós torcedores. Para eles podem fazer o diabo.
E a torcida tem que ficar quieta. Isso passou de todos os limites. Júnior Fernandes. Vamos lá. Bom dia. Além da Quadra Capital, qual outro investidor interessado na SAF da Ponte? Me parece que essa empresa aí é a empresa que está fazendo auditoria, né? Não sei se de repente é proposta para a SAF. Não tem informação dos nomes da empresa ou das empresas. A diretoria da Ponte aderiu ao público zero, né? Rodrigo Jardim Garcia. A diretoria da Ponte parece estar fazendo tudo para afastar a torcida e desestabilizar o elenco. E eu pergunto, fica mais fácil para um atleta desempenhar bem quando não recebe seu salário em dia e a diretoria afasta a torcida? Também não escreveu o nome aqui. Boa semana, CH. O Rafinha é mascarado, hein? A marra do Romário, o futebol do Zé das Couves. Renato Grácia. Ô, gente, é o seguinte. Eu não estou fazendo defesa nenhuma de ninguém aqui. Mas todas as grandes seleções fizeram amistosos e não foram bem. Então o que quer dizer isso? Primeiro que não tem mais bobo no futebol e segundo que os caras não estão na intensidade 10. Não estão. Nitidamente alguns jogadores você percebe pelo comportamento. Agora a seleção brasileira não jogou bem contra o Egito, isso é fato. Não é? E com esse futebol é difícil você acreditar que ela avance na Copa do Mundo. Agora, a Copa, a gente tem que esperar sábado, gente. Agora, cuidado com o Marrocos. Cuidado com o Marrocos. Porque do jeito que as coisas andam, sei lá. Vamos ver, vamos torcer. Por que cortaram o Wesley e deixaram o aposentado Neymar? Se o Wesley tivesse o nome do Neymar, seria cortar. Não, viu, Tandy Negrão? A contusão do Wesley, ela é bem mais grave que a contusão do Neymar. E não daria tempo. Não é? Uma pena mesmo. Um jogador que ajudaria muito a seleção. Vive um bom momento. Mas uma pergunta um tanto curiosa. O que o Mano Menezes está fazendo na seleção do Peru? Nem para a Copa se classificaram. Ele está preparando um novo ciclo, né? Novo ciclo. Mas eu, como profissional, não sei se eu aceitaria o convite da seleção peruana. Cada um é cada um, né, Catiele? Você acha que R$100 lota estádio? Não lota. É completamente impertinente. Isso aí tem que ser feito gradativamente, com vantagens para as pessoas migrarem para o sócio torcedor. Não é assim, aumente, acabou. Nessa fase, nessa situação, não resolve nada, só cria um problema novo. É isso que eu penso. Vamos aqui ao YouTube. Bom dia, amanhã em Campinas para acompanhar a vitória da Ponte. Geraldo Chagas, até que os presidentes estão pegando os salários... pagando os salários dos jogadores. Ponte pagou um mês, o Guarani acertou, tá em dia. Tudo bem, Tigrão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, CH, bom dia, amigos do Nossa Área. Eu lamento muito essa majoração de preço de ingresso aí, né? Coincidentemente, ela vem depois de um protesto pesado que foi dissipado, foi diluído pela Polícia Militar no último jogo da Ponte em Campinas. Prefiro acreditar que seja só coincidência. Em Campinas, 11h44 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, a diretoria da Ponte Preta deu um passo muito importante na última sexta-feira, buscando a regularização dos salários atrasados. A diretoria pontepretana acertou um mês de salário com atletas, comissão técnica e também funcionários do clube. A gente sabe que esse é um passo muito importante, até pela situação extracampo que vem rondando o estádio Moisés Lucarelli e, é claro, afetando diretamente o desempenho da equipe dentro das quatro linhas. Por outro lado, a diretoria pontepretana aumentou o preço dos ingressos para a partida de amanhã contra o Cuiabá. Até aqui, o preço dos ingressos nas arquibancadas estavam entre R$ 60 o ingresso inteiro e R$ 30 a meia entrada, mas
para a partida de amanhã, os ingressos passaram a custar R$ 100 a entrada inteira e R$ 50 a meia entrada. Até por isso, a assessoria da Ponte Preta emitiu uma nota oficial dizendo que esse reajuste foi pontual, que em breve os preços devem abaixar novamente, mas que esse aumento de preço foi justamente para tentar equilibrar as contas do clube, e cita também o valor que foi pago de salários atrasados na última sexta-feira de R$2,5 milhões. E essa é a justificativa dada pelo clube para o valor muito alto dos ingressos para essa partida de amanhã contra a equipe do Cuiabá. Agora, falando do time dentro das quatro linhas, é uma partida muito importante para a Ponte Preta, um jogo onde a Macaca precisa vencer, são 5 rodadas sem conquistar a vitória, e é claro que jogando aqui no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta vai tentar reencontrar o caminho dos triunfos. Mais uma vez, o Edson Boaro é quem vai comandar o time, ele não vai poder contar nem com o Diego Tavares e nem com o Luiz Felipe, ambos foram expulsos na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Além deles, o Rodrigo Souza e o Murilo Cavalcante, ambos volantes, também seguem no processo de transição física e desfalcam a Macaca nessa partida de amanhã, CH. Bom, além da majoração, a novidade na Ponte, Tigrão, é o pagamento de um mês de salário desse ano para todo mundo. Você acha que alivia alguma coisa? Alivia, claro, é muito importante. Não vamos falar só de coisas que nos desagradam. Vamos falar também de coisas importantes. Eu acho que dentro da letargia toda que vinha a Ponte, aí paga um mês, pô, dá um respiro. O cara tá aí há tanto tempo sem ver a cor da grana, e aí entra algum, pô, claro que ajuda, claro que é uma sinalização de que existe toda uma preocupação em se regularizar essa situação. Agora, justificar aumento de preço de ingresso por conta da folha, do valor que foi investido, 2,5, eu não vou nem comentar isso daí, tá? Não vou nem comentar, só quero comentar amanhã depois da renda divulgada. Olha aí, funcionou, resolveu o problema. Então isso é uma bobagem, eu acho um desrespeito com o torcedor, mas parabéns àqueles que estão correndo atrás, que estão tentando. É muito importante sim para o jogador e tem reflexo dentro de campo, pelo menos eu espero que tenha. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acertar o salário, ótimo, a gente sabe de todas as dificuldades e isso é extremamente importante e positivo. Subir preço de ingresso por conta disso, ou por qualquer outra justificativa, para mim não tem nada a ver e eu discordo frontalmente. A Valentina está dizendo o seguinte aqui, R$100 para ver a Ponte é uma piada mesmo. Bom, e sobre o time, Tigrão, que joga amanhã, você quer falar o quê? Vai ter problema no lado direito, né? Ou numa das beiradas, depende, às vezes eles invertem. Porque normalmente o Diego Tavares, ele joga do lado direito, quase fixo ali. Já o outro jogador que acabou sendo expulso no banco, que é o Luiz Felipe, ele brinca bem dos dois lados, mas gosta mais do lado esquerdo. Mas seria uma ótima opção de substituição ao Diego Tavares, que foi expulso. Não tem nenhum dos dois. Então eu faria um 4-4-2. Simples assim. Ah, mas vai por quê? Ah, mas tem opção. Tem opção. Veja quantos gols a Ponte está marcando por jogo, com a média de gols marcados por ela. Então tenta ganhar o meio campo e joga com 2. Escolhe 2, o Potker e mais um, né? De repente o da hora já fez gol, rende quando entra, luta, se esforça. Então o da hora e o Potker na frente. Ah, mas quem seria o quarto de meio campo? Tem que botar alguém para dar uma mão ali pro Elvis. Para liberar o Elvis definitivamente, para ele ser uma espécie de falso terceiro atacante e reforça a marcação e tenta ganhar o setor. É o que eu faria. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta.
Oi, CH, o Guarani está treinando agora pela manhã, tem uma semana cheia de preparação antes de enfrentar no sábado o Caxias, jogo marcado para as 11 horas da manhã, por conta, é claro, da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, que vai ser às 7 da noite. Bom, CH, no último sábado, o Guarani realizou um jogo-treino. Esse jogo-treino foi contra o Santo André, que está disputando a Copa Paulista, vitória do Guarani pelo placar de 3-1. Os gols foram marcados pelo zagueiro Maurício Antônio, pelo atacante Guilherme Parede e também pelo zagueiro da base, o Nicolas. Como disse na última sexta-feira o técnico Hélio Cizenando, ele está trabalhando bastante os jogadores da base para tentar melhorar os jogadores da base e, é claro, inserir no time principal que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Hélio Cizenando fala um pouquinho a respeito justamente desse tema. Em relação aos garotos, o momento de trabalhar eles é esse, que eles não estão jogando, né? De você corrigir, é trabalhar até um pouco mais com eles, né? Eu tenho uns meninos aí, o Nicolas, eu tenho o Matheus, que é do 20, o próprio Mineiro, a gente corrige o Mineiro direto. Hoje mesmo o Henrique pegou o Mineiro. E o Morato, né, que é um menino de 2010, acho que é uma joia rara que tem aí no clube. Essa semana eu pedi para ele ficar comigo a semana inteira e vou levar ele para o amistoso. É um segundo volante. Eu acho ele muito acima da média, eu tenho certeza que esse garoto vai andar e andar bem. Então eu tô puxando bastante ele, porque eu gosto bastante do jogo dele. O Henrique pegou os dois ali para fazer um trabalho de movimentação de corpo, né, de entrada na bola. Então eles têm mais tempo da gente até depois de treino pegar, fazer algumas coisas, deixar eles com mais intensidade. E a gente faz, né? A gente gosta disso. Bom, hoje o lateral esquerdo Emerson volta aos treinos, o Maurício Antônio já está treinando, fez até gol, né, no jogo treino do último sábado, ou seja, o Hélio Cizenando terá todo o elenco à disposição se ele quiser repetir a escalação do Guarani pela terceira vez no sábado. E a tendência é essa, manter a escalação das duas últimas vitórias do Guarani. E é importante também que o torcedor vá no Brinco de Ouro, apoie o Guarani, que tem um público bom no próximo sábado, porque o Guarani precisa da vitória para, é claro, tentar encaminhar cada vez mais a classificação e também manter a liderança na Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, CH! Valeu. Tigrão, a boa notícia do Guarani, além do acerto na sexta-feira daquilo que estava faltando, né? Precisa pagar, né? Porque a gente fica descendo o cacete aqui em quem não paga, mas dá no Chico e dá no Francisco. Ó, o Emerson tá de volta e o Maurício Antônio também. Boas notícias. Dois jogadores titulares absolutos, né? Os dois. Eles não ficaram nenhum jogo fora, se machucaram durante o jogo, né? E, logicamente, traz uma tranquilidade para o setor defensivo do Guarani, que tem a segunda melhor defesa da competição. Afinal de contas, a partir das 11 da manhã, próximo sábado, contra o Caxias no Brinco. Caxias, vem aí, Farney. É homenagem a Dick Farney, da Bossa Nova. Gente boa, Tigrão. Gente boa, gosto dele. Deu boas entrevistas aqui pra nós. Gente boa. E vou falar mais uma pra você, hein? Esse time do Guarani que tá dando liga, ele montou 90%, tá? Também é verdade. Vamos dar valor pra quem tem. Muito criticado, não dá, derruba. Trouxe pra 90% desse time que tá aí, foi ele que contratou. Sabe quem derrubou? O que derrubou ele? O amor técnico que ele tem pelo comandante, pelo técnico que ele colocou aqui. Mas devia ter ido os dois pra Limeira, pertinho. Para ali no Rancho Mineiro, ali tem um torresmo bom. Acho que até você que faz o abastecimento lá. Bom, hein? A pancetona. É? Nossa, de respeito. Você precisa arrumar uns clientes de carne lá pra mim em Limeira, viu? Vou arrumar. Mas a comissão minha é em produto. Não tem problema. Você merece. O Guarani e Caxias, belo jogo de bola. E tem tudo, né? Tá sábado ainda tem muita coisa para acontecer. O Guarani joga, depois a seleção brasileira estreia. Mas assim, tem tudo, tá tudo esquema, ainda mais com o time todo à disposição. Tá tudo organizado pro Guarani ganhar mais uma. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos viajar até a região norte. Ontem aconteceu a grande decisão da Copa Verde, que reuniu o Paysandu, campeão da Copa Norte, contra o Atlético Goianiense, campeão da Copa Centro-Oeste. O Papão havia perdido o jogo de ida para o Galo da Comarca em Anápolis por 3-1, mas ontem virou o resultado, venceu por 4-0 e conquistou o título da Copa Verde jogando no Mangueirão. A equipe do técnico Júnior Rossi jogou com Gabriel Mesquita, Edilson Castro, Quintana, depois Bruno Bispo, Bonifácio, depois Lucas Cardoso, Pedro Henrique, depois Brian, Caio Melo, Marcinho, Tailon, depois Thalisson, Cleiton Pego e Juninho, depois Ítalo. Já o Anápolis do Campineiro Evaristo Pisa com Ravel, Rubinho, depois Cauã Guilherme, Rafael Costa, Igor Souza, Leonan, Cauã Martins, Mila, Juninho, depois Cássio Gabriel, Matheus Lagoa, depois Rodriguinho, Gustavo Henrique, depois Gonzalo e Fernando Viana, depois Fernandinho. Os gols do jogo, os gols que aconteceram, todos, claro, do Paysandu, que acabou vencendo pelo placar de 4-0, com destaque para os gols marcados pelo Cleiton Pego a 40 minutos do primeiro tempo. O Castro fez para o Paysandu e no finalzinho 2 gols do Ítalo, que deram a vitória, portanto, para o Paysandu pelo placar de 4-0. Papão da Curuzu, campeão da Copa Verde. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Quem está em busca de qualificação profissional já pode se preparar. O Ceprocamp abriu as inscrições para 180 vagas em cursos técnicos gratuitos. As inscrições foram abertas hoje, dia 8 de junho. Quem se interessar pode acessar o site fumec.sp.gov.br/Ceprocamp para conferir as vagas disponíveis. As oportunidades são destinadas às pessoas que desejam se capacitar para o mercado de trabalho, com cursos em diferentes áreas e aulas oferecidas em unidades da instituição. Após a inscrição, o candidato deve acompanhar o site oficial, onde será divulgada a lista de convocação para a matrícula. As vagas disponíveis são para cursos de enfermagem, administração, segurança do trabalho. Dá pra colocar o retorno daí pra mim? É porque eu tô sem o meu hoje.